Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Queridos irmãos, estamos aqui para mais uma catequese e hoje eu gostaria de falar sobre o tema da chamada Reforma Protestante. Hoje, 31 de outubro, dia em que se comemora, algumas pessoas comemoram o dia em que Martinho Lutero deu início à chamada Reforma Protestante. Mas eu queria lhe convidar, como padre católico, e eu acredito também que você que está me assistindo agora seja católico, eu lhe convido a fazer uma análise católica da chamada Reforma Protestante. Eu, particularmente, não a chamo de reforma, mesmo sabendo que muitos historiadores chamam assim, eu prefiro chamar de revolução, porque tendo um olhar clínico sobre o tema, historicamente falando, o que Martinho Lutero fez não foi uma reforma da igreja, porque se ele fizesse uma reforma, ele permaneceria católico e faria uma reforma interna no seio da igreja, como fez São Francisco de Assis, como fez Santa Teresa de Ávila e tantos outros santos, São Bernardo de Claraval, Santa Catarina de Sena, São João Paulo II e tantos outros. Mas o que Martinho Lutero fez foi uma grande revolução. Então, eu lhe convido a fazer esta análise comigo. Mas, assim, para fazer essa análise, nós precisamos dar nome aos bois. Eu não posso usar aqui agora uma linguagem adocicada. Não, eu tenho que falar numa linguagem clara para que todos compreendam o que é que estamos tratando nesta catequese. Primeira coisa, a chamada Reforma Protestante, que eu prefiro chamar de revolução, ela não trouxe, em matéria de doutrina, uma novidade. Por que eu digo isso? Porque todas as heresias que Martinho Lutero defendia em 1517, outros hereges já haviam defendido lá no início da era cristã. Basta a gente olhar a era dos padres da igreja, a patrística, e nós vamos perceber que essas teses protestantes, que até hoje são discutidas, debatidas, já existia lá no início da igreja. Então, o que Martinho Lutero fez não foi trazer uma novidade, ele fez um compêndio de todas as heresias. O protestantismo é nada mais, nada menos que a síntese, o resumo, o compêndio de todas as heresias que já existiam e que a igreja já havia combatido. Quando se fala de pelagianismo, arianismo, a heresia dos iconoclastas, o marcionismo, o docetismo, basta estudar, e daqui a pouco eu vou apresentar aqui alguns livros para que vocês possam fazer um estudo mais aprofundado, já que essa catequese precisa ser breve, abreviada. Basta observar todo o conteúdo das heresias antigas, nós vamos perceber que Martinho Lutero fez isso. Pegou todas, colocou em um balaio e deu um novo nome, Reforma Protestante, Luteranismo. Então, para falar do protestantismo, nós precisamos dar nome. O que é o protestantismo? O protestantismo é uma grande heresia. Mas, padre, não fale isso, porque hoje se fala de ecumenismo, de unidade dos cristãos. Então, o senhor é contra a unidade dos cristãos? Não, não, não. Eu não sou contra nada disso. Entenda. Falar a verdade não é ser contra a unidade dos cristãos. Porque muita gente quer mudar o nome da doença a fim de melhorar o tratamento, mas isso não resolve. Por exemplo, se um câncer é câncer, eu não posso chamá-lo de gripe. Como é que eu vou tratar um câncer? Com quimioterapia.
Aí as pessoas querem chamar o câncer de gripe e tratá-lo com dipirona, com, sei lá, um cimegripe. Não. O protestantismo é uma heresia, a igreja sempre afirmou isso, e quem disser o contrário está indo contra a própria doutrina católica, mesmo a gente rezando pela unidade dos cristãos, mesmo sabendo que existe a proposta ecumênica, mesmo sabendo que os protestantes são cristãos, precisam ser respeitados, mas nós não podemos aqui negar a história. A não ser que a gente diga que o pelagianismo não é heresia, que a doutrina iconoclasta não é uma heresia. Então vamos abolir o termo heresia do vocabulário teológico e a partir daí não chamaremos o protestantismo de heresia. Mas a verdade tem que ser clara, não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu vou aqui indicar alguns livros para que depois a gente aprofunde mais esse tema. Eu trouxe aqui Santo Agostinho, é um livro da coleção patrística, não é? Claro que a coleção é muito grande, nem todo mundo tem condições de adquirir as obras completas, mas esse livro aqui ajuda muito. Santo Agostinho vai debater sobre a natureza do bem, o castigo e o perdão dos pecados e o batismo das crianças, não é? O batismo das crianças é um tema que o protestantismo reclama muito, condena abertamente. Então, já no século IV, Santo Agostinho vai responder a Pelágio sobre o batismo de crianças. Isso para comprovar o que eu estou dizendo, que o protestantismo não traz uma novidade, mas apenas recupera doutrinas que já haviam sido combatidas no passado. Temos também aqui, esse eu vou apresentar depois, Breve História das Heresias do Monsenhor Cristiani, editora Castela. Está dando para ver aí? Muito bom esse livro. Breve História das Heresias, Monsenhor Cristiani. Outro livro muito bom, do Jaime Francisco de Moura, Cultos Protestantes, Lavagem Cerebral e Hipnose. Aqui ele vai fazer uma análise dos chamados cultos pentecostais. Ele vai, observar e analisar que em muitos cultos o que chamam de ação do Espírito Santo não passa de lavagem cerebral e hipnose. Ele é um psiquiatra, e vai fazer essa análise. Muito bom esse livro. Outro livro muito bom, também do Jaime Francisco de Moura, 150 respostas católicas aos 150 ataques protestantes. Imagine, ele fez uma espécie de compilado de 150 temas teológicos, doutrinários, em que somos atacados pelo protestantismo. E aqui ele vai responder uma por uma. Muito bom, um livro muito básico, de catequese básica. Esse também muito bom, do professor Alessandro Lima, O Cânon Bíblico, a origem da lista dos livros sagrados. Vamos entender como surgiu a Bíblia, já que o protestantismo reclama que a Bíblia é deles. É uma grande mentira, uma grande farsa, porque a Bíblia foi organizada pela Igreja Católica. Então esse livro nos ajuda a entender como foi construído o cânon bíblico. Esse também muito bom, do padre Xavier Oliveira Ravazzi, A Revolução Luterana, Vida e Obra de um Herege Alemão. Esse livro aqui, muito bom também, fantástico. Você pode ler e entender mais o que foi a Revolução Protestante, A Revolução Luterana, Vida e Obra de um Herege Alemão. O padre Xavier, ele vai também usar o mesmo termo, heresia, Eu não estou sozinho nessa argumentação, não. Temos também esse aqui, claro, doutor da Igreja, Santo Afonso de Ligório, História das Heresias e suas refutações. Olha para cá.
É um livro da editora Eclésia, deixa eu ver aqui. São mais de 800 páginas. Imagine, Santo Afonso de Ligório, ele vai, não é, responder todas as heresias até o seu tempo em 800 páginas. Muito bom também para estudo, para aprendizado. Outro livro muito bom, outro doutor da igreja, São João Damasceno, contra aqueles que condenam as imagens sagradas. Olha aqui. São João Damasceno, ele foi um grande defensor das imagens sacras. A condenação das imagens não vem com o protestantismo. Já existia uma heresia lá nos primeiros séculos que condenava o uso das estátuas cristãs. Então, São João Damasceno, ele vai com sua santidade, com sua sabedoria, responder estes hereges. E esse aqui, né, do Scott Hahn, ex-pastor protestante, Politização da Bíblia. Livro muito bom também para quem quer conhecer a Sagrada Escritura de uma forma correta. Também um livro de estudo, né? 750 páginas. Muito bom. E esse aqui, também de Scott Hahn, ele vai escrever a sua conversão ao catolicismo. O nome desse livro é Todos os Caminhos Levam a Roma. Esse livro aqui eu li em menos de 24 horas. Eu adquiri em 2014, eu estava no seminário ainda, 2014, vai fazer 10 anos, ano que vem, 10 anos que eu li esse livrinho aqui. E eu dizia na época que eu queria ter dinheiro e um caminhão-baú, para encher o caminhão-baú até o teto com esse livrinho e sair distribuindo gratuitamente nas paróquias. Sonho de um seminarista, não é? Mas adquira esse livro muito fantástico. O pastor Scott Hahn, que hoje não é mais pastor, é um missionário católico, contando a sua história de conversão. Quando alguém me procura, estando no protestantismo, querendo voltar para a Igreja Católica, esse é o primeiro livro que eu indico para estudo, para aprendizado. Mas vamos para a Revolução. Precisamos comemorar alguma coisa? Não. Não precisamos comemorar nada. Apesar de que alguns teólogos católicos defendam isso, e até membros da hierarquia católica falem de uma comemoração da Revolução Protestante, nós que amamos a igreja não temos nada a comemorar, mas a lamentar, porque Martinho Lutero, ele trouxe para a igreja uma grande confusão. Muita gente vai dizer assim, padre, o senhor fala isso porque o senhor quer esconder a verdade. Martinho Lutero colocou a Bíblia na mão dos cristãos. Mentira? Quem colocou a Bíblia na mão dos cristãos foi a imprensa. O surgimento da imprensa facilitou a transformação da Bíblia, que era uma biblioteca gigantesca, em um livro de mão. E nós podemos transportá-lo para qualquer lugar. Então, o que Martinho Lutero trouxe não foi a Bíblia para a mão do povo. O que ele trouxe foi a heresia do livre exame. Martinho Lutero dizia que qualquer pessoa poderia ser inspirada pelo Espírito Santo e interpretar a seu bel prazer o texto sagrado. Pela árvore conhecereis os frutos, vai dizer Jesus. E quais são os frutos do livre exame defendido por Martinho Lutero? Hoje nós temos, aliás, é impossível contar. Há uns 15 anos atrás se falava de 150 mil igrejas protestantes no Brasil. Há 15 anos atrás. Hoje, eu acredito que esta contagem esteja muito, muito atrasada, porque o surgimento de igrejas é quase que semanal, para não dizer diário. Hoje, você que está me escutando aí agora, pode pegar uma Bíblia
interpretá-la do jeito que você quiser e fundar uma doutrina. Basta observar que no protestantismo, por mais que eles digam, somos a Igreja de Cristo, temos a Bíblia nas mãos. Se você colocar duas igrejas protestantes para conversarem, eles vão brigar entre si. Porque a Igreja Adventista prega uma doutrina, a Batista prega outra, a Presbiteriana outra, o Calvinismo outra doutrina, o Luteranismo outra. Gente, o protestantismo não para com Lutero. Quando Lutero morre, já haviam várias dezenas de igrejas naquele tempo. E hoje, essa coisa só prospera. Hoje nós temos igrejas com os mais variados nomes, das mais variadas formas. Igreja LGBT, igreja para surfista, igreja para, sei lá, somente para mulheres, outra que prega uma doutrina contra o batismo de crianças, outra que vai bater muito na questão das imagens, outra que vai... Cada uma constrói o seu próprio castelo. Existe uma afirmação, vou tentar lembrar aqui o nome do padre que escreveu esse livro. É um livro muito antigo, que minha avó tem em casa. Eu já li esse livro, não está vindo agora o nome... Padre Roberto, o autor desse livro. E ele vai dizer assim: o protestantismo são vários tijolos ambulantes de uma torre falida. Eu gostei muito dessa expressão. O protestantismo são tijolos ambulantes de uma torre falida. Cada um constrói, né, a sua igreja da maneira que quer. Porém, já que com a Bíblia na mão eu posso fundar uma igreja, com a Bíblia e o catecismo eu não posso. Por isso a Igreja Católica, ela sempre foi chamada de una, santa, católica e apostólica. Una. Assim como a roupa de Jesus, a túnica de Cristo no Calvário não foi dividida, não foi rasgada, assim o corpo místico de Cristo, que é a igreja, também não pode se dividir. Nunca foi... Pronto. Para as pessoas que dizem que o protestantismo é obra do Espírito Santo, blasfêmia. Blasfêmia. Porque o Espírito Santo não pode se contradizer. O Espírito Santo jamais vai criar divisão. O Espírito Santo não vai aceitar a proliferação de seitas. Então, dizer que Martinho Lutero foi inspirado pelo Espírito Santo é o mesmo que você cuspir em 1500 anos de tradição católica. É cuspir nos padres da igreja, nos mártires, nos santos. É você pegar 1500 anos de cristianismo e jogar no fundo da cisterna. E dizer, apareceu um homem iluminado por Deus que depois de 1500 anos veio trazer a verdade. Mas, padre, a Igreja Católica se corrompeu. Quando ela se tornou, digamos assim, poderosa no Império Romano, ela se corrompeu. E aí Martinho Lutero veio para reformar o cristianismo. Então vamos fazer uma outra análise bíblica. Jesus Cristo, ao fundar a igreja, ele diz o seguinte... Está lá no finalzinho do Evangelho de São Mateus. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Promessa de Jesus. Então, se eu digo que Martinho Lutero foi o homem enviado por Deus para trazer a verdade, é o mesmo que dizer que durante 1500 anos Jesus Cristo dormiu. Jesus Cristo tirou um grande cochilo. E a igreja ficou sozinha, entregue ao paganismo, entregue à mentira, entregue à corrupção. Jesus ficou dormindo, o Espírito Santo também dormia, e em 1517 veio a grande revelação. Sinto muito, meu amigo, mas acreditar nisso é pior que acreditar numa piada.
Assim como eu não posso levar uma piada a sério, eu também não posso levar Martinho Lutero a sério. Não posso. Então precisamos entender isso aqui. Qual é a novidade que Martinho Lutero traz? A junção de todas as heresias já existentes. E a pior delas, o livre exame. A partir do momento em que eu estou autorizado a pegar a Bíblia e sem nenhum estudo, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma exegese, sem nenhuma formação, começo a interpretá-la de acordo com as minhas ideias, eu estou condenando a mim mesmo. Porque eu posso pegar qualquer texto aleatório, fazer daquilo um cavalo de batalha, assim como eles fazem com o Salmo 115, assim como eles fazem com Êxodo 20, assim como eles fazem com aquele versículo de Jesus, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então, o protestantismo, ele vai pegar chavões, textos isolados e fazer daquilo um grande cavalo de batalha. Nós temos excelentes historiadores protestantes que examinam a Bíblia, que fazem estudos, mas cada um puxando a sardinha para a sua lata, usando aqui um ditado popular. Quem é adventista vai puxar para o lado dele. Quem é batista, puxa para o lado dele. Quem é presbiteriano, puxa para o lado dele. Quem é pentecostal, puxa para o lado dele. Mas e a verdade histórica? Basta a gente olhar, eu falava para vocês da patrística. Me diga, você que é protestante e argumenta que o protestantismo é de Deus, que o protestantismo é algo do Espírito Santo, me diga o que foi a época da patrística. Me diga quem foi Santo Ambrósio, Santo Agostinho. Me diga quem foi Policarpo de Esmirna, Inácio de Antioquia. Me diga quem foram esses homens. Me diga. São João Damasceno, São João Crisóstomo. Esses homens eram protestantes? Se vocês observarem a história da igreja, está lá. Durante 15 séculos, a missa, a oração pelos mortos, o culto aos ícones e imagens sagradas, a veneração à Virgem Maria. Nós temos imagem da Virgem Maria nas catacumbas dos primeiros cristãos. Imagens, pinturas de Nossa Senhora e de Jesus nas catacumbas dos primeiros cristãos. Outra coisa, onde estão os corpos, as relíquias dos apóstolos? Cada corpo de um apóstolo está em uma igreja católica, em uma basílica católica. Pedro e Paulo estão em Roma, em igrejas católicas. E você vem me dizer e querer argumentar com uma interpretação, aleatória da Sagrada Escritura, que a Igreja Católica ficou no passado, se corrompeu e o protestantismo trouxe a verdade. Sinto muito, meu irmão, mas a minha razão não me permite acreditar em uma história como essa. Então, 31 de outubro, o bom católico, ele nada comemora. Nada comemora. Porque Martinho Lutero, ele não traz nenhuma luz para a igreja. O que ele traz é confusão, o que ele traz é o retorno das heresias, o que ele traz é a grande multiplicação de seitas, de igrejas que se autoproclamam a esposa de Jesus. Mas assim como em Mateus 19, Jesus Cristo vai dizer que o homem que deixa a esposa e se casa com outra comete adultério, ele jamais vai deixar a sua esposa, a igreja, fundada por ele, para se casar com outra. Não existe outra esposa de Cristo. Não existe sequer duas esposas de Cristo. Cristo só pode ter uma esposa. Cristo só pode ter uma igreja. Assim como só há um Deus, só pode existir uma religião. E se você disser que a esposa de Cristo é uma dessas igrejas protestantes, sinto muito. Discutam primeiro entre vocês qual é a verdadeira. Depois, vem discutir com a igreja de 2000 anos. Que Deus te abençoe, em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém.